conta da pandemia, e nós sentimos falta desses momentos, com certeza, né? São momentos que nós validamos muito, nós como igreja, e não temos tido tantas oportunidades assim, por conta de tantos, né, protocolos, por causa da pandemia, e assim vamos seguindo. Mas ainda bem, graças a Deus, que nós temos o recurso da internet, e se assim não fosse, seria bem pior, não é? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por tantas coisas, e entre essas coisas, o recurso da internet, que a gente pode, né, pelo menos virtualmente, online, mas ver e falar e ouvir também o nosso irmão, alguém da nossa família, né? Gente, hoje tem a minha família, e graças a Deus por este recurso. Então, alguns estão chegando, mas a gente já vai começar, né, no assunto propriamente dito, e a gente vai, o pessoal vai entrando depois e tudo bem, né? Vai entrando e participando também, pegando. E se alguém quiser falar, quiser acrescentar, pode abrir o microfone, falar, né? Eu acho que é assim, compartilhar mesmo. É claro, quem está, né, com a responsabilidade, estuda um pouco mais, vai pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto, mas, como diz Guimarães Rosa, mestre não é aquele que sempre ensina, mas aquele que, de repente, aprende. Então, estamos juntos, estamos aprendendo, nos ferramentando para agirmos, atuarmos. Nós sempre precisamos melhorar, né? Nunca estaremos prontos. Então, toda colaboração, toda contribuição é válida, e assim a gente vai, né, fazendo uma EBD mais participativa, mais ativa, e vai contribuindo e colaborando com as experiências de cada um. Então, é muito bom estar aqui, né? Já dei algumas falas, né, de gratidão pela internet, por essa ferramenta de estarmos juntos online. É um privilégio, e falar desse tema, que é um tema que eu gosto muito, um tema que ultimamente eu tenho estudado um pouco mais, eu tenho lido mais a respeito, e Deus tem colocado de algumas maneiras diferentes, assuntos, cursos e outras ferramentas que eu tenho tido oportunidade de utilizar, e aprendendo um pouquinho mais sobre este assunto, que é um assunto tão empolgante, um assunto que nos fascina, um assunto que nos traz alegria e que às vezes nos traz tristezas, que é o assunto família, o tema família. A gente vai orar pedindo a Deus para que Ele possa nos orientar e que possamos ouvir o que a Bíblia tem a nos dizer, né? E tentarmos praticar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família. Deus bendito, Deus amado, nós te louvamos por tantas maravilhas operadas em nosso meio, ó Pai, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, onde conversaremos e aprenderemos um pouco mais sobre este assunto tão importante para todos nós, um assunto que nasceu primeiro no teu coração, que é a família. Obrigada, Senhor, por este presente, obrigada por tudo, e fale-nos agora. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Então, vamos lá, né? Nós, como igreja, eu fico feliz porque nós, como igreja, nós temos investido na família, nós credibilizamos a família. E é claro que por conta de tanta situação, né, da pandemia, dessas limitações, nós, por exemplo, no ano passado, nós fizemos pouco ou nada de investimento em família.
Mas a igreja, ela credibiliza a família, ela propõe ferramentas, nós temos, né, disponibilizando sempre uma palestra, um seminário, um encontro, um retiro. Então, a igreja, ela credibiliza essa instituição tão descredibilizada por tantos outros meios, por tantos outros contextos. Mas eu fico feliz porque nós, como igreja que somos, encaramos a responsabilidade de investirmos, de gastarmos tempo no investimento com a família. E, com certeza, esse é o melhor investimento. Todos nós temos uma família. Gostemos ou não, queiramos ou não, todos têm uma família. Nós influenciamos e somos influenciados por esta família. Nós nascemos, vivemos e morreremos dentro de uma família. Eu tenho um nome que me fala de uma individualização. É o meu nome. Mas eu tenho um sobrenome que me fala que eu pertenço a uma família. É o pertencimento. É uma individualidade, uma individualização com pertencimento. E esse pertencimento são vínculos afetivos que nós criamos, né, com a nossa família, com aqueles mais próximos, e aquelas outras gerações que passaram. Às vezes, nós não conhecemos, não tivemos o privilégio de conhecer um bisavô ou um avô, mas nós temos as vozes da família. Que vovô saiu não sei de onde, que o bisavô, trisavô saiu de não sei de onde, deixou tudo, veio com os filhos, não é essa história que sempre ouvimos? Não é desse jeito? A gente sempre tem as vozes da família. E atrás disso tudo tem essas gerações. Essas gerações que eu não posso deixar de agradecer, deixar de respeitar, honrar e valorizar. Porque colaboraram para que eu fosse com alguns valores e crenças que eu tenho até hoje. Então, colaboraram, investiram. Não vamos questionar se fizeram certo ou se fizeram errado. Nosso papel não é julgar. Nós só credibilizamos, agradecemos, porque dentro das possibilidades, fizeram o melhor que puderam. E eles não desistiram. Eles não sucumbiram. Por isso nós estamos aqui. E nós estamos aqui hoje falando de família, falando desse assunto que é tão empolgante, que eu gosto muito. E é muito bom saber, né, que quando a gente nasce, a gente não inaugura, né? Eu estou inaugurando uma história da minha família. Não, eu inauguro um capítulo de um livro, de uma história que já vinha sendo escrita há gerações e gerações passadas, gerações e gerações anteriores. Então, nesse nosso caminhar, hoje, essa foi uma introdução para a gente se pontuar realmente e credibilizar a importância da família nas nossas vidas. Às vezes algumas coisas nós não concordamos e até falamos, quando tiver filhos, farei diferente. Aprendemos com os erros e acertos. E com certeza nossos filhos também seguirão este caminho, né? Copiando positivamente, modificando os erros que nós tivemos. E assim nós vamos seguindo. E nesse assunto relevante que a gente tem um tema, a nossa conversa hoje, olha, quando vocês quiserem interromper, vocês podem interromper e perguntar. Eu vou aqui tentar
colocar o nosso slide aqui, o nosso PowerPoint, para a gente ir falando e compartilhando a tela e caminhando também nessa direção. Esse estudo de hoje, ele tem como base o livrinho, né? O livro eu vou mostrar, tá aqui também, eu vou mostrar. Espera que eu não sei se deu tilt aqui. Acho que eu me agarrei aqui, não sei se eu vou precisar de pedir auxílio para os universitários. Vou fechar aqui e vou fazer de novo. Mas o estudo de hoje, ele tem como base o livro Restaurando a Família, este livro do... Estou tentando. Vamos ver, a gente tem que trabalhar em família, né? Então, isso aí, vamos lá. É porque aí não foi, ó. Conectar, né? Espera. Mas aí não abriu a tela toda. Peraí, pode falar. Tá. Então, iniciar, né? Agora foi. Alguma coisa aqui. Eu tinha... Você está me vendo, Luzmar? Eu tô, dona Sara. Muito bem. Que lindo. Boa tarde. Boa tarde. Eu estava aqui meio enrolada com essa ferramenta nova, né? Pra gente. Eu fico hiper enrolada. Mas por isso que eu te perguntei se você está me vendo. Estou vendo, estou ouvindo e gostando muito de vê-la, de ouvi-la, sentir falta dessa pessoa tão querida nossa. Também. Você sabe, é a família toda no meu coração. E a senhora também, e todos que estão aqui, né? Todos são importantes para cada um ter a sua importância. E é muito bom, né? Como eu disse no início, que é uma ferramenta que a gente tem disponível e a gente tem que agradecer a Deus. Olha, a gente enrola um pouquinho, a gente engasga um pouquinho, mas a gente vai, né? Mas a melhor ferramenta é Deus. E depois dele você. Que é a professora. Beleza, não. Aí todos juntos. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim, né? Dá. Então, este livro, até vou mostrar aqui também, esse é o livro, falha minha, né, na hora que preparei, eu esqueci de colocar o autor, é o pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes. A gente tem que, né, validar o autor, e quem puder também adquirir, é um livro muito bom, muito interessante, tem questões muito práticas e muito atuais para a gente. Esse livro, Restaurando a Família, então ele apresenta, né, aqui ele fala, olha, o exemplo de Jó aplicado aos nossos dias. E o livro é dividido em duas partes. Primeiro, falando de tudo, né, de Jó. É claro que eu não vou nem preciso, né, nem preciso gastar tempo falando de Jó, porque no domingo passado a Patrícia já fez a conexão, já deu, né, aquela pincelada boa sobre Jó, e depois, e Paulo, né, e hoje também o pastor falou, e no domingo também ele vai falar, e nós temos ainda a jornada bíblica, que é sobre o livro de Jó. Então, quer dizer, a gente está bem ferramentado, né? A gente está bem ferramentado. Então, essa parte mais, assim, da localização, de quem foi e tal, a gente nem vai gastar tanto tempo. A gente vai mais na questão da família mesmo. E a outra parte do livro é quando ele fala, né? Primeiro, essa história toda que a gente já conhece, de quando, né, Jó sofre tanto, tem tantos lutos e tantas crises, ele e sua família. E depois a segunda parte do livro, que é a restauração.
E essa segunda parte vai ficar para o nosso próximo encontro, no próximo domingo, e onde estaremos vendo a segunda parte do livro. Hoje é a primeira parte, Restaurando a Família, do pastor Hernandes Dias Lopes. Família. Família é um termo latim, vem da palavra famulus. E segundo o Wikipédia, é um agrupamento. Como estamos sentindo falta desse agrupamento, né? É um agrupamento formado por indivíduos com ancestrais em comum, né? Que eu falei da geração dos laços afetivos, né? Das vozes que eu ouvi, que o bisavô era assim, o bisavô gostava do café assim. Eu lembro, meu pai fala do avô dele, o caso, né, meu bisavô, ele falava de que ele gostava, era um português, e que gostava do pão molhado no café com leite. E é um costume deles. E uma coisa assim, a gente não tem essas vozes na nossa mente, tem essas vozes, né, familiares que vão formando o nosso caráter, nossos valores, nossas crenças e atitudes, enfim, tudo que acreditamos. E então é formado por indivíduos com ancestrais em comum e ou ligados por laços afetivos, e que geralmente vivem numa mesma casa. Porque hoje em dia a gente tem tantas, né, arrumações de contextos familiares, que não deixa de ser família, temos que nos adaptar, respeitar, mas o que a gente vai pegar é isso. Família é esse agrupamento. E é maravilhoso. Aqui, nessa segunda, aqui mais embaixo, aqui, eu não sei se dá para ver direitinho, é uma mesa, né? Uma mesa. Que maravilha, não é? É uma maravilha quando a gente tem a oportunidade de estar reunidos ao redor da mesa. E são as receitas que passam de geração em geração, aquelas que a gente guarda segredos a 7 chaves e só recebe os elogios e sorri, e a receita é secreta. E essa maravilha de contar histórias, de contar os causos, né? Eu venho de uma família mineira, os causos ao redor da mesa. Lá ainda era ao redor da mesa, próximo do fogão a lenha. Então, é muito bom, é gratificante. São memórias que a gente vai levar para a nossa vida toda. São memórias que a gente vai passar para os filhos, e os filhos vão passar para os filhos, e assim a vida vai seguindo, né? Então, família é isso. Esse agrupamento bom e que nos faz tão bem e nos edifica tanto, nos ajuda. Família é uma criação de Deus, né? A gente até pincelou rapidinho, se alguém quiser, enquanto eu vou falando, abrir aí, ó, Gênesis 2:18, quiser abrir a Bíblia, porque aí participa também. Dá uma fala para ficar um pouquinho mais ativo, né? A família é uma criação de Deus, não é uma ideia nossa, uma ideia maravilhosa de Deus. E Deus criou o casal, colocou no Éden. E Gênesis 2:18, eu não sei, eu vi o Daniel ali se movimentando, não sei, de repente outra pessoa também, quem quiser, pode abrir e ler. Depois a gente vai ter outros também, que aí eu vou falando e vocês vão, por isso que eu falei, vão pegar água, vão pegar a Bíblia, ou o celular, né? Às vezes está pelo computador e está com o celular perto. Tá? Alguém pode ler? Gênesis 2:18, por favor? Enquanto você bebe água também. Vou ler. Pode. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o primeiro casal. Só o 18. O primeiro casal, criado por Deus, ele criou o homem, criou a mulher. Aí vieram os filhos. Aí depois que os filhos vieram, veio a crise, né? A crise na família. Brincadeira. Foi isso não. Foi depois do pecado. Depois do pecado, a família entrou em crise. Até o pecado entrar,
na relação ali familiar, eles eram um casal, e depois tiveram os filhos, e aí a gente vê a crise começando, né? Mais à frente, a gente vê crise entre irmãos, da própria família de Adão e Eva, os filhos, e a gente vê, no decorrer da história da humanidade, crises familiares, né? Há séries, filmes, agora no feriado, até uma indicação, no feriado eu vi, mas é um filme, O Juiz, um filme que fala de história de família, eu gosto muito de filmes desse tipo. Então, a família entrou em crise depois do pecado, né? E a gente vê, e tem continuado. E atualmente, a gente não pode dizer crises maiores ou menores do que as de antigamente, mas a gente pode dizer que são crises diferentes. Mas a família está em crise. E a crise da família é uma crise, né, que a família está vivendo, é uma crise tão grande, é uma crise de valores, é uma inversão de valores, uma banalização do casamento, apoio ao aborto livre e sem, né, problema nenhum, e criminoso, e tantas coisas têm entrado. A família está cercada por inimigos que buscam com toda a fúria minar os seus fundamentos, os seus valores. Nós vemos com Jó e nós vemos também conosco no nosso dia a dia. Não é isso? Quantas situações, quantos momentos nós temos enfrentado e nós vemos claramente que são dardos inflamados contra a nossa família e contra todas as famílias. E como a família está em crise, consequentemente, a sociedade está em crise, né? A sociedade é formada de famílias, porque a sociedade está confusa, está perdida. Porque as famílias, na sua grande maioria, infelizmente, está perdida, está confusa. Eu na sala de aula, no contexto escolar, muitas vezes tive oportunidade. Pais que não sabiam o que fazer e falavam, professora, não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer com esse filho. Uma criança de 8 anos. Lamentável. Lamentável essa situação que a família tem se encontrado atualmente, nesse contexto, né? Pais, hierarquia, respeito, valores. Há uma forte agressão contra a família e contra todos os princípios bíblicos que nós priorizamos, credibilizamos e sabemos e embasam a nossa família, a nossa estrutura familiar. E no livro, então, que serviu de base, né, a ênfase, a família de Jó, nós lemos, conhecemos, vimos hoje na mensagem do pastor, os ataques ali, né, Satanás passeando e falando e perguntando, e a gente sabe, a Bíblia nos fala que ele é perverso, ele é maligno, é destruidor, é mentiroso, é ladrão. Ele veio para roubar a alegria, roubar a paz da família. Ele veio para matar os sonhos, né? Matar os valores. E veio para destruir as famílias. Satanás, se alguém quiser, já pode ir abrindo aí, ó, 1 Pedro 5,8. Satanás e os ataques constantes à família. A gente vê, ele está sempre passeando, observando, não sabe os nossos pensamentos, até como o pastor colocou, né? Às vezes a gente até pensa uma coisa e nem fala, não comenta nem com o marido, porque às vezes a gente comenta e pronto. Aí, né, a coisa vem, a coisa balança. Então, algumas coisas a gente faz como Maria, guardava no coração, não é? Aquela outra parte daquele versículo lá de Maria que não sabia, não entendia as coisas e guardava tudo no seu coração. Então, quem pode ler?
por favor, 1 Pedro 5:8. Que diz a Bíblia sobre Satanás? Eu posso. Por favor. Tá. Tá bom. Eu próximo você ler, Patrícia, então. Tá. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, esteja alerta, vigie. A gente nunca vai estar pronto, nunca vai estar preparado. É sempre em prontidão, sempre vigilância constante. Porque os ataques também são constantes. E aqui, olha, a Bíblia fala que ele se compara a um leão, rugindo, buscando a que possa tragar. Enquanto a presa está ali, não é? A presa está lá, atenta, mas ela escuta o rugido do leão. Ela pode virar para um lado, ela pode virar para o outro, ela pode fazer isso. E é aí que o leão dá o bote. E é nesse momento que a gente vai dando brecha. Né? A gente vai dando brecha e ele entra e ele vai cirandando e ele vai atacando naqueles lugares que nós temos mais fragilidade. E é assim. Foi assim com Jó. Né? Jó era íntegro. A gente... Né? Quem somos nós, né? Comparados? Jó era íntegro, fiel, Deus permitiu, reto, sofresse, que o diabo fizesse, né? Tudo que nós conhecemos e já ouvimos, e Jó sofreu aquilo tudo. Mas Jó sofreu aprendermos para deixar registrado e nós, gerações futuras que vieram, hoje nós no presente, outras gerações que virão, nós aprendamos com Jó e com a sua firmeza, sua fidelidade, porque não há situação tão difícil que Deus não possa restaurar. Amém. É esse Deus que a gente acredita e que a gente confia. Satanás está ali pronto, rodando, ele não tira férias, ele não tira feriado, né? Ele está sempre ali, sempre atento. Mas Deus está conosco e não há nada que Deus não possa ir intervir e restaurar. Não por nós, mas é por Ele, né? Porque nós, frágeis e pecadores, não temos condição de lutar sozinhos. A gente. Ainda viu? Os animais também, não é? Os animais também glorificam a Deus, a criação de Deus. Muito bem, está participando, viu? E nós aprendemos, então, algumas lições, muitas lições no livro de Jó. E uma das lições, né, que nós aprendemos, essa primeira lição que eu vou colocar aqui. O justo está sujeito aos mesmos sofrimentos que o ímpio. Jó era reto, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. Mas isso não fez isso tudo não criou um passaporte, não foi uma imunidade para que Jó não sofresse. E acontece conosco, nós não somos imunes, nós não vivemos numa redoma. O cristianismo não é um passe de credibilidade que você não vai ter sofrimento, que você não vai chorar, que você não vai ter dores, e você não temos nada disso, ao contrário. Quem foi que disse isso na Bíblia? Que teríamos facilidade? Em nenhum momento. Né? Jesus, ele numa parábola, ele nos dá a chave de como deve ser a nossa atitude, né? Porque é a parábola da casa na rocha e a casa na areia. A diferença entre o ímpio e o crente, o cristão, não são as circunstâncias,
são as mesmas que o cercam. Mas o fundamento sobre o qual cada um edifica a sua vida, a sua família, a sua casa. Nós, leigos, né, eu pelo menos leiga no assunto de arquitetura, engenharia, quando, né, a gente visualiza duas casas, uma na rocha, uma na areia, a gente pode até pensar, não, na areia tá, pé na areia ainda é melhor, não é? É mais fácil, na rocha tem que subir, tem dificuldade. Mas o que Jesus fala é que a casa na rocha, ela está firme. A casa na rocha, vem os ventos, vem as tempestades, e eles vêm, e vêm fortes, como vêm. E a casa na rocha permanece firme. A casa na areia, ela é frágil, ela não tem um alicerce, ela não tem uma base. E ela cai. Então, essa é a diferença, mas nós estamos sujeitos aos mesmos sofrimentos que o ímpio. Há um psicólogo espanhol, Juan Garriga, o nome dele, ele é um psicólogo e terapeuta de família, e ele tem uma frase também muito interessante no livro que eu li e tirei essa frase, O Amor que Nos Faz Bem. Ele diz, não importa só o que vivemos, mas nossa atitude perante o que vivemos. Então, a atitude é o principal. É fácil? Não. Não, em nenhum momento. Não temos facilidade. É dificuldade. É dificuldade. Mas nós temos a quem recorrermos. Nós não estamos sozinhos nos nossos sofrimentos. Outro ponto, enfrentamos situações difíceis de explicar. Na nossa jornada de vida, nós temos situações que nós não temos explicação. Aconteceu com Jó. Né? Jó, para muitas situações que aconteceram, e foi uma atrás da outra, ele não tinha explicação. Ele não reclamou, ele questionou. Ele não reclamou, ele questionou. E ontem mesmo a gente estava falando, né, claro, com todo os protocolos de máscara, de distanciamento, mas nós estávamos falando lá na cantina, enquanto preparávamos a recepção para os novos membros, e nós estávamos falando sobre isso. Tem coisas que nós não sabemos por que acontecem. E elas acontecem, a gente já estava falando sobre o livro de Jó e sobre tudo, né? Que a gente tem lido na jornada bíblica e tantas coisas que têm servido de lição e têm edificado as nossas vidas e as nossas famílias, a nossa conduta diária. E nós enfrentamos situações que nós não temos explicação, e tem situações que nós nunca teremos explicações. Nós podemos questionar, não tem problema. Né? A gente pode questionar, Senhor, por quê? Aí, quando eu estava preparando isso aqui, eu me lembrei de Marta também, né? Porque a gente fala, pô, Jó questionou, não sei, de repente Jó até questionou pouco, eu acho que nem sei se eu questionaria mais ainda. E Marta, quando Lázaro morreu, quando ela viu Jesus, ela falou assim, né? Onde o senhor estava, Jesus? Onde o senhor estava? Claro que Marta não falou assim, né? Estou enfeitando. Onde o senhor estava, Jesus? Se o senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido? Foi um questionamento. Foi um questionamento. E as coisas vêm, e a gente não sabe por quê. E não nos cabe a nós responder. Muitas coisas teremos respostas aqui na Terra. E outras coisas não. Ficaremos sem respostas. Nosso papel é confiarmos. Confiarmos no Deus que tudo pode, que vai nos sustentar nas situações difíceis de explicar. Né? O pastor Israel Belo, naquele livrinho dele, até anotei aqui, foi no Bom Dia Amigo, aquele de leituras diárias, o dia 20, né? Foi de ontem. Sofremos um revés, às vezes sofremos um revés no trabalho, recebemos um diagnóstico de uma doença, perdemos alguma pessoa querida, ou um vizinho. Não, desculpa, uma pessoa querida, porque eu escrevi pequenininho para poder caber aqui no post-it. Um vizinho escolhe para nos atazanar tudo no mesmo dia. Não podemos mudá-los, mas podemos mudar a nossa atitude diante de tudo isso.
e confiarmos no Deus. Aí ele termina falando da esperança que temos que precisamos ter para vivermos as situações difíceis da nossa vida, né? E então situações difíceis de explicar é um caminho espinhoso. E a gente vai. Eu me lembrei agora um livrinho que eu gosto muito, um daqueles livros que a gente tem, eu tenho sempre à mão, mas não tem uns livros que a gente tem sempre à mão, que a gente está sempre lendo de vez em quando, para dar incentivo. Esse livrinho é o Nossa Suficiência em Cristo, é do John MacArthur. E esse livro eu gosto de reler de vez em quando. Eu estava sem ele, comprei de novo, porque eu precisava, né, de presentear alguém, não tinha. O meu estava intacto ainda, lacradinho, que eu já tinha dado um outro que eu já tinha. Eu sempre estou com um reserva. Eu estava sem, eu comprei ele, porque é um livro que eu não gosto de ficar sem. Aquele livro que eu estou sempre lendo me anima. E o John MacArthur, ele fala que a graça de Deus é suficiente. É a graça lá de Lamentações que a gente vê, que se renova todos os dias, todas as manhãs, as misericórdias e a graça. Então, isso nos anima nas situações difíceis. A gente, né, pode entregar para Deus essas situações e acreditar que Ele está no controle. Ele não perdeu o controle. E os problemas, em geral, não chegam sozinhos. Quando o pastor o pastor Jael Belo colocou no Bom Dia Amigo, né, eu logo me lembrei do estudo, falei, não chegam sozinhos. É uma avalanche, às vezes, né? Ele aqui fala até do vizinho, que aconteceu tudo, e até o vizinho, tudo junto, no mesmo manhã, no mesmo dia, na mesma semana. E, às vezes, a gente não tem nem força de respirar. E foi isso que aconteceu com o Jó. Os problemas chegavam, e Jó ficou atordoado, as circunstâncias eram cada vez mais angustiantes, e ele não podia nem respirar. Parecia um rolo compressor por cima dele. E, em geral, isso acontece também com a gente, né? O dinheiro acaba, aí acontece no carro, acontece um problema, um filho que adoece e tal, e surge um outro problema, e é muita coisa que a gente precisa resolver. E um momento de crise, a gente sabe que mexe com a gente, deixa a gente fragilizado, deixa, né, a gente exposto, vulnerável. Eu tenho certeza que nesse momento de pandemia, todos nós estamos vivendo uma crise. Pelo menos uma crise nós estamos vivendo. A crise da liberdade de ir e vir, né? Algumas pessoas não perderam, né? Mas as pessoas sensatas e que têm, né, a sua responsabilidade social e pessoal e sua responsabilidade cristã, ela tem enfrentado esse momento de crise. A pandemia nos trouxe essa crise. Nós tínhamos a nossa facilidade de resolvermos as coisas, sairmos, entrarmos, chegarmos e tal, e agora é tudo muito limitado. A gente vai e volta rápido, a gente vai e é máscara o tempo todo. Nós achávamos que tínhamos controle de situações, de rotina, mas nós não tínhamos. A crise veio nos mostrar isso, né? A crise veio nos mostrar isso. Nós temos muitas interrogações ainda o tempo todo. A segunda dose acabou, mas, né, a primeira foi dada, acabou. Não, a segunda dose não veio, né? Mas para dar a primeira, eu preciso também da segunda, porque senão, se o tempo esgotar, a imunidade também não vai ser eficaz. E as coisas vão assim, né? Pipocando na nossa cabeça. E essas novas variantes do vírus, e agora? A vacina não serve? É uma outra que ainda não foi feita, está sendo pesquisada. É muita coisa. É muita coisa. Ainda bem que nesses momentos a gente até questiona também, mas a gente sabe que podemos confiar naquele que escreve os nossos dias, que escreve as nossas histórias, que escreve a nossa história. E agora, rapidinho, olha, eu vou falar, né? A gente já ouviu no domingo, já temos lido no grupo, tem um grupo bom, fazendo a jornada, e perdas e lutos, ou lutos.
na família de Jó. Crises, né? Foram crises, foram perdas, lutos que Jó e toda a sua família viveram. Eles viveram. A primeira crise que a gente vê é a crise financeira. Né? A gente vai falar rapidinho de cada uma, porque eu trabalho bastante isso também. A crise financeira, e a gente sabe que a crise financeira, ela tem uma importância, né? A questão financeira tem uma importância na família. É claro que nós não devemos valorizar, mas é uma questão frágil, de fragilidade na família. E, de repente, Jó era o mais rico e ele se tornou o mais pobre. Jó ajudava e agora ele está precisando de ajuda. E eu fico pensando que Jó era bom, era piedoso, era bondoso. Então, quando eles chegaram falando, olha, as ovelhas morreram, o gado morreu, o jumento morreu, tal, mas os criados morreram. Eu acho que Jó, ele não só contabilizou o financeiro, mas ele contabilizou vidas. Aqueles funcionários, aqueles que ele contava. Talvez gente ali, olha, ele era tipo um senhor feudal. E ele empregava muita gente. E ele pode ter, mas fulano morreu. Talvez na cabeça dele, ele não era uma pessoa apegada ao dinheiro. Ele ajudava muito. Viúvas, órfãos, e toda assistência que ele podia. Né? Ele era bem visto quando ele passava, as pessoas comentavam. E ele talvez, mas aquele que morreu, ele deixou uma viúva, filhos pequenos. E agora também não deu recursos para ajudar essa família. Isso tudo pode ter passado pela cabeça de Jó. Porque Jó não era apegado ao dinheiro. Jesus, ele fala muitas vezes na Bíblia sobre o dinheiro, sobre o financeiro. É um dos assuntos que ele mais fala. Só após o primeiro é o reino dos céus, e o segundo lugar é o dinheiro. Porque mostra pra gente que o dinheiro é importante, mas o amor ao dinheiro, aí sim, é que causa transtornos e dificuldades. Quantas famílias passando por dificuldades financeiras neste momento, por conta da pandemia? A gente foi até pesquisar o ano 1929, que foi a queda da Bolsa de Nova York, que foi a Quinta-feira Negra. Pessoas de fortuna que não podemos nem imaginar quantos dígitos da noite para o dia ficaram pobres, sem nada. Isso aconteceu com Jó. Né? E pode acontecer conosco, que tem acontecido, porque nós não temos uma estabilidade financeira neste momento. São poucos os países que, no momento, têm uma estabilidade econômica que podem estar seguros com a sua moeda e seu poder de compra. São poucos. Nós não temos isso neste momento, nós, os brasileiros. Há um sobe e desce, um movimento, uma flexibilização do mercado financeiro. Eu não entendo muito, só escuto, leio e tal, procuro ver alguma coisa para tentar entender um pouquinho, mas a gente sabe que é um momento frágil que a gente está vivendo. Né? E há muitas empresas caindo, pessoas perdendo emprego. Se o dinheiro está sobrando, né, as pessoas brigam por causa da ganância. E se ele está faltando, as pessoas brigam por causa da escassez. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a crise financeira pode ser realmente um luto e uma crise mais séria ainda nas nossas famílias e na nossa vida. Outra crise que ele viveu, outro luto, foi com seus filhos. A gente vê, né, pela história e o que a Bíblia tem para a gente, que Jó, ele criou muito bem os seus filhos. Jó não só cuidou do espiritual, né, prestava sacrifícios, orava nas madrugadas por todos os filhos, apresentava holocausto, mas Jó investiu também na educação e na harmonia conjugal ali no seu lar, com os seus filhos.
Aí a gente, né, só lembra da esposa de Jó naquela hora lá do conjugal. Mas a gente também não pode esquecer que ela foi uma companheira. Ela estava ali na criação dos filhos. Mesmo tendo posses, tendo condição, tendo pessoas para ajudar, há muita coisa que uma mãe não abre mão. Há muita coisa que uma mulher precisa administrar no seu lar, na sua casa. E Jó era um homem ocupado. Né? Jó era um homem que saía, um homem que resolvia as coisas, que estava sempre atendendo os necessitados. E a responsabilidade ficava com ela. Então, ela não deixava a peteca cair. Foi uma mulher responsável. Foi uma mulher que ajudou Jó também a adquirir tudo que ele tinha, as posses também. Ela já não era novinha, ela tinha filhos adultos quando ela perdeu os filhos. Então, ela já estava caminhando com Jó há bastante tempo. Aí, imagina, 10 filhos. Né? Às vezes, a gente com 1, 2... eu já passei dessa fase, alguns aqui também. A gente sabe que dá trabalho. Dá trabalho. É investimento de tempo, é investimento de rotina, é investimento de organização. Gente, se vocês quiserem falar, pode falar, tá? Você precisa se dedicar. Né? Não consegue assim. Estalei os dedos, está tudo certo. Harmonia familiar, harmonia com os filhos. Não, é um trabalho, é no dia a dia, é uma dedicação. E mesmo com a agenda agitada, ele também encontrava tempo para dedicar aos seus filhos. E quando ele não estava aqui, ele estava atendendo e fazendo outras coisas, a esposa estava ali também. Aí vem aquela notícia. Todos os filhos morreram. Ontem a gente estava até falando sobre isso, lá na igreja. Com distanciamento e máscara e tal, mas a gente estava comentando, imagina, a gente não tem nem condição de imaginar. 10 caixões enfileirados do primogênito ao caçula. Imagina a cabeça de Jó, a cabeça da esposa de Jó. Que ele gostava disso, que ela gostava daquela comida, não vou fazer mais aquela comida. Aquele dali gostava tanto daquela cor. E os objetos daquele, onde eu vou guardar, o que eu vou fazer? Recordações, memórias, enquanto eles estavam ali enfileirados. O luto, a dor da perda dos filhos. Foram 10. A gente não consegue nem mensurar. Se perder um, imaginem, perder, né? A gente imagina. Não sei se dá nem para imaginar. Perder 10 filhos. E 10 filhos que tinham uma boa convivência. Né? Quando as crianças são pequenas, brigou, bota de castigo ali, abraça, pede desculpa e tal, e vamos continuar, né? Assim. Mas depois, quem não tem filho aí sabe que mãe, né, Daniel, mãe, pai fazia isso, né? Abraça aí o irmão, vai pedir desculpa. É assim. Mas quando eles são adultos, aí é reflexo da criação que eles tiveram. Porque eles podem, né? Adulto, posso me negar, não vou na casa, não preciso ir. Não preciso ter afinidade, não preciso ter contato. É só oi, boa tarde, alô, mensagem, acabou, né? Mas eles tinham contato e eles gostavam de estar juntos, eles amavam esses momentos juntos. Então, foi investimento. Aí vem a outra crise, outro luto, que é a saúde de Jó. A gente sabe, a gente lê lá no livro, aquela doença que ele ficou desfigurado, uma aparência horrível, todo transformado, as pessoas não conheciam. As pessoas que ele já tinha ajudado passavam e se penalizavam. E ele virou um trapo humano. Ele virou uma carcaça. Ele não comia, ele não bebia, ele não dormia. E Jó foi afetado com uma doença devastadora. Uma doença que veio para derrubar. Não havia medicações, não havia remédios, não havia nada. E ele sozinho
Aí foi quando, né? A esposa vem. Aí eu fico pensando, olha só, essa esposa, ela não era recém-casada, ela estava ali. Ela deve ter pensado, não, perdi tudo. Ela não era apegada ao dinheiro. Por que a gente sabe que ela não era apegada ao dinheiro? Porque quando a gente escolhe, a gente tem uma lista de prioridades. Ah, não, você não vai lá para namorar, não. Eu falo minha número 1, número 2, número 3, deixa eu ver se aquela é, não. Essa lista é interna. Você tem já na sua cabeça, no seu coração, no seu pensamento, pelos seus valores, por coisas que você prioriza, pelas suas crenças. Quem vai ser aquela que vai andar com você? Quem vai ser aquele que vai andar com você? Então, a gente pode ter certeza que Jó escolheu uma pessoa que se enquadrava nos seus parâmetros. Ela não era egoísta, com certeza, porque ela tinha a liberalidade, ela liberava o marido para ajudar, ela liberava as posses para que o marido ajudasse, porque naquele tempo a mulher também não tinha voz, então, né, a gente não tem tanta referência, a gente só tem aquela referência da frase, até para a gente, né, pensar assim, que no momento em que tudo tiver, né, eu não posso duvidar, eu tenho que permanecer firme, não julgando, não culpabilizando, mas entendendo e também tendo empatia por ela, porque ela era uma pessoa íntegra também, ela era reta, ela era sincera, ela era temente a Deus. E ela tinha compromisso e responsabilidade com o seu casamento, na criação dos seus filhos. Ela viu tudo financeiro, né? O financeiro perder, desabar, tá. Ela também viu, passou pelo luto de todos os filhos morrendo, e ela estava ali. Mas ela não deu conta, ela não aguentou a pressão quando ela viu o marido, aquele que ela escolheu, porque ela também tinha suas listas de prioridade. Ah, é um homem reto, é um homem temente a Deus, é um homem íntegro, tá? Acho que vai ser aquele ali, o Jó, tô gostando dele. Então eu posso viver sem dinheiro, eu posso até aprender a viver sem os filhos, mas sem o meu marido. Quando ela viu Jó naquela condição, ela lembrou da morte, né? Até a morte separar. Vou contigo até o fim. Agora ele está indo, eu vou ficar sozinha, sem um recurso, sem filho, sem marido, sem nada. Ah, Jó, então vamos lá, vamos desistir de tudo. Vamos, morre de lá que eu morro de cá. Talvez faltou complemento, né? Morre aí, Jó, que eu vou morrer aqui também, que eu já estou até morrendo. E aí, ela não aguentou a pressão. E quando a crise conjugal chega, muitos relacionamentos estremecem nesse momento, não se suportam. A gente vê na pandemia, por exemplo, as crises conjugais aumentaram muito, porque as famílias, os casais estão dentro de casa novamente, né? Saía, chegava à noite, não estavam juntos, mas agora dentro de casa. Aí a crise conjugal. E os consultórios têm andado cheios e a procura tem sido grande. A gente tem escutado sobre isso. Casais em crise por conta da pandemia, porque não aprenderam a convivência e agora estão dentro de casa, dentro da mesma casa o tempo todo, não sabem como conviver. E o social, as amizades, né? Aí os amigos vieram. Vamos dar uma palavra, um incentivo, uma força. E eles até, né, no primeiro momento, eles apoiaram, eles ficaram perto. Eles não falaram nada. E ficaram ali também, noite e dia, ao lado dele, 7 dias, né? 7 dias e 7 noites. Mas depois abriram a boca. E aí eles tinham um bom coração, mas uma teologia ruim.
Um coração correto, uma teologia errada. E eles começaram naquelas acusações, e na cabeça de Jó, né, deve ter dado aquela volta, a gente, né, o que a gente fala, né, piripaque. Será que é isso? Será que não, mas eu não fiz isso? Será que aconteceu? Não sei, não me lembro. E porque tudo aquilo para eles, né, para os amigos, havia um motivo, uma culpa, e a culpa estava em Jó. A culpa estava em Jó, Jó falhou, Jó pecou, e a gente fica feliz, né, com os nossos amigos. É claro, a Bíblia fala da importância deles, Provérbios fala, mas nesse momento os amigos de Jó não foram felizes, e a gente também aprende uma lição, porque às vezes eu mesma sou um amigo de Jó. E quantas vezes a minha boca abre e fere, magoa, numa situação que eu julgo sem conhecer. Eu julgo, eu critico, sem conhecer, sem ouvir a versão, sem saber a história na sua íntegra, e eu estou julgando e criticando. Então, a gente precisa ter cuidado, porque há muitos amigos de Jó espalhados na igreja, principalmente nas igrejas, nos arraiais de Deus, e às vezes nós somos esses amigos, e agimos mal e falamos mal. E o nosso último slide aqui, para a gente já estar, né, nos momentos finais da apresentação e do nosso bate-papo, esses dois caracteres aí juntos, ele é do idioma chinês, ele significa crise, né? O chinês bate o olho nesses dois caracteres e ele lê a palavra crise. Mas o primeiro sozinho significa perigo e o outro, oportunidade. A crise, o luto, pode ser um perigo ou uma oportunidade. Pode ser um perigo quando ela me paralisa e eu não tenho forças para reagir e eu não procuro ajuda de ninguém, nem de Deus, e paraliso, e vem as mágoas, as amarguras e a depressão. A depressão são mágoas acumuladas, raivas acumuladas e não trabalhadas. E a depressão vai secando a alma e vai secando o corpo. E o outro, né, o outro do lado, aquele outro símbolo, significa oportunidade. A crise pode ser uma oportunidade. Nós vemos na história, né, bíblica, que vimos e trabalhamos e temos ouvido, oportunidade. Oportunidade, as crises vêm, mas uma postura de oportunidade, de lição, elas vêm primeiro para eu refletir, me chamar a atenção, uma reflexão. O que eu tenho feito, como eu tenho agido, né? O que eu posso fazer para melhorar. O que depende de mim, o que não depende de mim. Há coisas que dependem só de Deus, mas há coisas que dependem de mim. No início de fevereiro, no Manancial, o pastor Samuel Mouta, ele fez 5 dias de estudos, que se chama permanecer. Permanecer na oração, permanecer na leitura da Bíblia, permanecer na doutrina, permanecer na comunhão na igreja, permanecer na evangelização. Quando eu não tenho o que fazer, é o permanecer. Quando eu tenho o que fazer e eu posso fazer alguma coisa, eu faço, e o permanecer também vem junto. Eu não descarto em nenhum momento. Mas há momentos que eu só posso permanecer na oração, na leitura, na minha comunhão com os membros, na minha firmeza doutrinária, não indo a qualquer vento de doutrina, e na evangelização, meu testemunho no meu dia a dia. Há um exemplo, um homem
um africano da África do Sul. E ele fez o caminho das pedras para atingir os seus objetivos. É uma pessoa conhecida, quando eu começar a falar mais alguma coisa, vocês já vão ligar, né? O fato, a pessoa. E ele ficou 27 anos na prisão. E na prisão, ele acordava às 4h30 da manhã, todos os dias, para se preparar, porque ele tinha um objetivo. E o objetivo dele era transformar a África do Sul num país, numa nação igualitária, onde negros e brancos tivessem os mesmos direitos e os mesmos privilégios. E esse homem, Nelson Mandela, ele assumiu a presidência com 75 anos. Ele podia ter paralisado lá na cadeia, na prisão, 27 anos. Quando eu sair daqui, estou velho. Ele enxergou naquela crise uma oportunidade. Eu vou me preparar. Quando eu puder, sairei e ainda farei. Então, né, para a gente ver como que a gente vai agir. Não é fácil em nenhum momento. Né? Não é fácil. Mas a gente vai treinando. Um dia a gente erra, um dia a gente acerta, e no outro a gente vai procurando acertar mais e falhar menos, e assim vai sendo a nossa caminhada diária. Sempre pautado na palavra, pedindo forças a Deus para a gente continuar. Antes até de eu abrir e falar, né, se alguém quer, deixa eu só encerrar aqui, porque... Deixa eu ver aqui. Como uma boa professora, olha só a humildade, não, brincadeira. Mas como uma professora, é um dever de casa. Esse dever de casa eu não vou cobrar, né? Não vai ter cobranças. É só para vocês, para mim, para vocês, para a gente refletir, né? O que tem acontecido na sua casa, na sua família, e todos nós temos vivido algumas crises na nossa família, na nossa casa, no nosso momento, na nossa vida pessoal. Pode ser que você, neste momento, esteja enfrentando uma crise pessoal. Né? Você está paralisado. Eu não consigo, eu não consigo sair de casa, eu não consigo, tudo que eu faço não vai, e eu estou estagnado. Você pode estar vivendo essa crise pessoal, ou uma crise, né? Eu estou vazio, olhando para o nada, olhando para o vento. Né? Eu não sei. Você pode estar vendo uma crise pessoal, um luto pessoal. Nada dá certo. Não consigo nada. Você pode estar vivendo uma crise financeira. Bem, acho que a instabilidade, todos nós, né? Mas você vai estar vivendo uma crise financeira, então eu não sei o que fazer. O que eu posso fazer? Onde eu posso melhorar? O que eu posso agir? Não nos esqueçamos. Tem coisas que só Deus pode fazer, mas tem coisas que eu posso fazer. Eu posso me mover. E aquilo, para mim, pode ser uma oportunidade. Às vezes, você está passando agora por uma crise conjugal. Uma crise conjugal. Caminhavam juntos, mas agora cada um por uma direção, cada um procurando o seu caminho. Não há diálogos, não há respeito, não há parceria. Eu não sei se é essa crise que você está vivendo. Você pode estar vivendo como casal agora uma crise familiar. Filhos distantes, filhos rebeldes, filhos que não ouvem,
que dão as costas, que se fecham, que distanciam. Eu não sei se essa é a sua crise. Todos nós temos as nossas. Ou você pode estar vivendo também a crise social. Os amigos distantes, os amigos se fechando, e você sozinho, a uma distância. Não sei, pode ser a sua crise. Pode ser esse momento que você está vivendo. Mas, em quaisquer momentos, quaisquer situações, o meu dever de casa, minha proposta para você, não tem cobrança. Porque cada um é pessoal. Você vai pensar, o que ultimamente eu tenho passado, o que eu tenho vivido, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer alguma coisa. Não esqueço que há coisas que Deus pode fazer, mas há coisas que eu posso me mover. Né? A gente vê a harmonia da família de Jó, mas teve um investimento. Né? Teve uma dedicação. Então, tem momentos que eu preciso me dedicar, me envolver e agir. E não esperando tudo passar e sucumbir. E deixar tudo assim, e entregar a minha vida e todas as situações. Não, eu tenho que ter responsabilidade com a vida que Deus me deu, responsabilidade com as gerações que vieram antes e que fizeram muito para eu estar aqui, sem julgamentos, fizeram o que puderam, fizeram o que de melhor poderiam ter feito. E agora eu recebo isso, daqui para frente é minha responsabilidade. Viver com responsabilidade, aproveitar as oportunidades, para que a crise não me paralise. E é isso que a gente vai ver no próximo domingo. Desculpa, passei um pouquinho, né? Bem, apesar de que o link também chegou um pouquinho depois, não aqui para mim, né? Mas a gente vai ver a outra parte do livro. Então, durante a semana, pensa nisso, pensa sobre isso. O que eu posso fazer? Eu busco a Deus. É claro, cada um tem o seu cantinho, né? Cada um de nós tem a sua poltrona de guerra, seu sofá de guerra, seu quarto de guerra. Daquele momento, mas tem coisas que eu posso fazer e que Deus permite realmente que eu faça para eu ter uma experiência com Ele mais gratificante, mais enriquecedora para o meu bem, para o meu crescimento espiritual, para que eu possa ser fortalecida em todas as situações. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, completar, acrescentar, pode falar, a gente só vai orar finalizando, e eu até, com prazer, vou pedir à irmã Sara, né, dona Sara Mojon, para que faça essa oração encerrando. Muito bom termos um grupo aqui, apesar, né, da gente não termos a proximidade como a gente gostaria, mas graças a Deus, porque temos esta oportunidade, este canal, de estarmos assim, virtualmente, mas ainda nos sentindo aconchegados e abraçados. Então, se alguém quiser falar alguma coisa. Luzmar, muito boa a aula. Eu só queria falar desse último tópico aí que você falou, né, que a crise pode ser uma oportunidade. E a gente tem visto, né, eu tenho visto na vida de alguns amigos, realmente a oportunidade que a crise às vezes trouxe um desemprego ou trouxe uma queda na renda, e aí as pessoas começaram a fazer outras coisas, né? Tem uma amiga minha que começou a pintar, e aquilo ali começou a dar prazer para ela, ela começou a ganhar dinheiro com isso. Quer dizer, as pessoas têm, às vezes a crise é uma oportunidade realmente da pessoa dar uma guinada na vida, né? E às vezes até na crise familiar mesmo, às vezes a coisa chega num momento tão sério, fica tão séria que ou você muda realmente aquela situação ou acabou tudo, né? Então nem sempre a crise é para destruir, mas às vezes é para construir.
né? A gente vê isso na própria vida de Jó, quando, lá no final do capítulo, né? Que ele vê que aquilo tudo aconteceu com ele e a experiência que ele teve com Deus também, né? Então, às vezes, a crise, nem toda crise é para destruir. Isso até depende mais de nós também, né? Às vezes, a crise é realmente para construir ou renovar. Como nós vamos agir, né? Quando a crise aparecer, a crise surgir. Muito bom, Patrícia. Sua colocação, sua contribuição. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se a gente tem a certeza que Deus está no controle das coisas, né? A gente pode ter essa paz que excede o entendimento da gente, né? Porque as crises vão chegar, mas sempre elas vão ser para a nossa construção, para o nosso bem, se a gente souber entender, né? O Deus que nós temos, né? Porque Ele está sempre ao nosso lado, construindo e nos ajudando a crescer, a amadurecer, né? E a vencer alguns obstáculos que nós precisamos, né, enfrentar. Né? Então, a crise realmente são oportunidades para a vida. Sim, com certeza. Né? Obrigada também, Andréia. Bem, que bom, né? Tá participando já deu tudo certo, né? Graças a Deus, né? Muito bom. Dia, tá tudo bem. Agora só tá de repouso, né? Sim, só repouso agora. Para recuperar, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e recuperar brevemente. Então, foi muito bom estar aqui juntos e no próximo domingo, né, cada um pensando no seu, né, na sua crise, o que tem vivido e não vai precisar falar não, tá, gente? Não vai precisar falar não, não vou chamar ninguém para falar da sua crise, nem do que pensou, mas é só para refletir, reflexão e pensar, né, em como pode agir para melhorar e aprender mais. Então, obrigada. Foi muito bom. Foi muito bom. Abençoado. E cada um, né? Cada um de nós, com as nossas famílias, precisamos e carecemos muito das misericórdias do nosso Deus. Então, Sara Mojão nos encerra. Vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, tudo que aconteceu nessa tarde foi uma grande oportunidade que o Senhor nos concedeu de aprendermos tantas coisas maravilhosas. Te agradecemos pelos nossos irmãos que têm trazido esses ensinos, estão sendo usados por Ti, tudo vindo das Tuas mãos. Te agradecemos por todas as palavras da Tua serva, tão sábias, uma serva de grandes experiências na sua vida cristã, no seu lar, na igreja, na sociedade. E nós te louvamos, nosso Deus, com elas outras vidas também que têm passado aí nessas tardes de domingo, nesses ensinos tão maravilhosos. Amém. Que nós possamos, nosso Deus, aplicar tudo na nossa vida, porque todos nós passamos por crises, por problemas, nós vimos falar como nos pode ajudar. É só nós confiarmos em Ti, ó nosso Deus, pomos em prática, não somente ouvir esses ensinos tão maravilhosos, mas aplicá-los na vida. Então, nós queremos Te agradecer, todo o coração, pela vida da Luzmar, pela sua dedicação, pela sua sabedoria, e pela sua vontade, ó nosso Deus, de ser cada vez melhor, mas nos ajudar também com as suas experiências, contigo, no seu lar, na escola, onde ela é professora. E tudo nós estamos te dando graças. E também na oportunidade para agradecer também de ouvirmos a nossa irmã Andréia, já está se recuperando, está participando, e tu possas conceder a cura completa bem rapidinho. Amém. Nós te agradecemos porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Amém. Mais uma vez, Pai, muito obrigada por aprender nessa tarde como conduzir com as nossas famílias, com os nossos filhos, com as oportunidades que o Senhor nos dá para melhorar. Amém. É no nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, Deus continue nos abençoando e aí, até breve. Amém.